Então vamos lá. Muito boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Deixa eu só preparar aqui. Pronto. Assim eu estou vendo vocês na minha outra tela. Não fico falando só para a câmera. Então é um prazer enorme estar com vocês aí nessa querida cidade Macuri, né? Que o Fernando falou. Extremo sul da Bahia, mas é extremo norte do nosso coração, né? Mais perto de Jesus. Agradeço aí o convite da gente estar juntos aqui nesse momento para estudar um pouquinho a respeito da transição planetária, que Chico Xavier falava tanto lá atrás, né? E Divaldo Franco também falava muito a respeito disso, mas falava só em ocasiões especiais, porque esse não é um assunto assim muito difundido no meio espírita. Mas a gente vai difundindo aos pouquinhos aqui e ali. E que bom que vocês estão abertos a receber essas informações. Né? Fico muito feliz com isso, né? Para que a gente possa entender o que é essa transição planetária que eu vou estar falando, a transição planetária eu trago como referência essas obras e essas pessoas. Está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, falando bastante a respeito da transição planetária. No livro A Gênese, o capítulo 18, ele é totalmente voltado para a transição planetária, o intercâmbio e tudo que está acontecendo aqui no nosso planeta. Chico Xavier foi o grande divulgador da transição planetária e tudo que está acontecendo neste nosso momento aqui no nosso planeta, né? E Divaldo Franco, ele é o grande especialista e ele é a pessoa na qual eu me inspiro para poder fazer essas exposições. Então, a transição planetária não tem nada a ver com ufologia, misticismo, nada disso. Ela é baseada no espiritismo. E ela é fundamentada no espiritismo e é isso que eu sigo. Eu trago as informações para vocês e eu trago as referências para vocês poderem depois irem estudar a respeito disso, né? Então, para que a gente possa entender, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Lá no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 3, Kardec fez uma pergunta para os espíritos, a questão número 55. Estão habitados todos os globos que se movem no espaço? Aí, o que será que eles responderam? Sim, mas é somente sim? Não, eles mostraram que o homem terreno ele está muito longe de ser, como ele supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Ou seja, significa que existem seres mais inteligentes do que o ser humano? Sim. Mais bondosos do que nós. Nós somos tão bonzinhos, né? Nós só roubamos o que está sobrando do outro. Só jogamos bombas lá no outro país, mas assim, é só para defender os nossos interesses econômicos, né? E somos tão perfeitos, né? Parece, né, gente? Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo. Olha como se refere ao planeta Terra. Pequenino globo. O privilégio de conter seres racionais. E aí, aquele puxãozinho de orelha para a gente, né? Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles, para nós, é que Deus criou o universo. Gente, isso aí a gente sabe que a grande chaga do espiritismo é o orgulho. E orgulho leva a uma série de outras coisas que não são boas, né? E uma delas é a vaidade. E nós somos muito vaidosos, somos muito prepotentes, arrogantes, achando que esse universo vasto que Deus criou, criou só por um homem. Quando a gente olha para o céu, para as estrelas, nós não conseguimos enxergar nem 1% da nossa galáxia. 1% só a gente não consegue enxergar. Só com telescópios a gente consegue enxergar as galáxias mais próximas, e são 200 bilhões de galáxias. Sóis, estrelas como a nossa, tem 60 bilhões, 60 sextilhões. Sabe quantos zeros tem em sextilhões? Eu nem sei, acho que são 13 zeros, se eu não me engano.
É muita coisa. E Deus ia colocar a vida só aqui no planetinha Terra. Só aqui que pode vir um meteoro, assim como extinguiu os dinossauros, extinguiu os seres humanos e acabou tudo? Será que isso seria inteligente da parte de Deus? Não, né? O que Deus fez? Deus criou o homem, o ser humano, a alma humana, e espalhou essa alma humana pelo universo todo. Então, esses seres que vivem nesses mundos habitados, eles são nossos irmãos, porque também foram criados por Deus. Então, se foram criados por Deus e têm a mesma alma humana, então são nossos irmãos. Alguns mais velhos, outros mais novos. Alguns dizem, Marcelo, mas esses seres são tão diferentes de nós, eles são muito esquisitos, muito diferentes. Aí eu pergunto, já foi para o Japão? Já foi para o Polo Norte para ver os esquimós? Já foi lá para a África? Em algum lugar do planeta tem um ser humano que seja igual ao outro? Olha para o lado aí e vê se um de vocês é parecido com o outro. Nem irmãos gêmeos são iguais, né? Por que eles seriam iguais a nós? Eles têm a constituição física do planeta de origem deles. Ou seja, se lá tem, no planeta deles tem mais água, menos água, tem mais calor, menos calor, mais hidrogênio, mais oxigênio, eles vão ter uma constituição física de acordo com o planeta deles. Por isso que eles são tão diferentes assim de nós, né? E aí, continuando aqui, falando a respeito disso, né? Ali no capítulo 6 da Gênese, está dizendo uma coisa. A mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos. Ou seja, é a mesma família de seres humanos. São todos seres humanos, não são alienígenas. Alienígena é coisa de cinema. Nós somos todos seres humanos. E foi criada a mesma família na universalidade dos mundos. E esse laço de uma fraternidade que ainda não sabemos apreciar foi posta a esses mundos. E o que é a fraternidade? É o amor entre irmãos. Significa que esses seres que moram em outros mundos são nossos irmãos, e são nossos irmãos mais velhos. E isso está nas nossas obras, é só a gente ter coragem para ir lá e a gente ler e a gente estudar isso, né? Lá na Gênese também, no capítulo 6, está dizendo o seguinte: os astros que harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, por seres que trazem marcado na fronte, na sua testa, o mesmo destino, que se hão de encontrar temporariamente, segundo suas funções de vida, e encontrar de novo, segundo suas mútuas simpatias. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. E o que isso quer dizer? E o que isso está querendo nos dizer? Que somos a mesma família habitando o universo e que nós nos encontraremos e que nós temos o mesmo destino. Qual é o destino do ser humano? Evolução. Evoluir. É por isso que estamos encarnados, para evoluirmos, né? Então, eles também têm esse mesmo destino que é o nosso. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns desses seres que nós temos mais conhecimento. Nós temos mais contato com eles, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Nós temos esse grandão do lado esquerdo, que é o reptiliano, esse de cor verde ali. Ele tem uma altura mais ou menos de 2 metros de altura, e ele vem de um planeta que tem pouca água, muito pouca água, é um planeta muito quente, temperaturas acima de 50 graus. Quem consegue sobreviver num ambiente hostil desse, com temperaturas acima de 50 graus e com pouca água? É só a gente olhar para o nosso deserto, né? Quem é que vive no deserto? São os lagartos, né? Então, nesse mundo, a alma humana tomou o corpo do macaco, do réptil, para conseguir se desenvolver. E aqui na Terra, nós tomamos o corpo do macaco. Viemos aqui, encarnamos a alma humana no macaco, e aí fomos desenvolvendo, segundo Darwin, né,
na teoria da evolução das espécies, fomos nos desenvolvendo até chegar nesse corpinho. E esse nosso corpo não é perfeito, é só a gente ver as doenças que a gente tem, né? Então nós ainda estamos a caminho da perfeição. Ainda somos bebês cósmicos. Estamos aqui há apenas 11 mil anos, 9 mil anos. Então nós temos pouquíssimo tempo que nós saímos das cavernas como homem de Neandertal e chegamos agora, nesse estágio que nós estamos. E tem espíritos que já estão há milhões de anos. Os reptilianos são dos mais antigos que a gente conhece. Eles estão aqui há mais de 45 milhões de anos. Pensa só o que é isso. Eles foram os primeiros habitantes do planeta Terra naquela era em que o planeta era uma crosta com pouquíssima água. E aí quando começou a entrar a era glacial, já não dava mais para eles. Eles foram para outros planetas. E agora estão querendo retornar para cá. Esse do lado direito, esse altão do lado direito é o Oriano, porque ele vem lá de Orion. Também é chamado de Grey de Orion. Grey, que em inglês quer dizer cinza, então eles são acinzentados. Eles têm altura de mais de 2,20 metros. Esses não vêm fisicamente para cá, porque o corpo deles não suporta temperatura, pressão, gravidade aqui do planeta Terra. Eles vêm com projeção astral. Então, lá no planeta deles, eles projetam o espírito deles para cá. Quem eles mandam para cá para trabalhar junto com eles, ou trabalhar para eles, é esse pequenininho cinza, que é o Grey Zeta, que ele tem uma altura de mais ou menos 1,20 m, que é o ET mais conhecido. Inclusive, vários deles já foram capturados pelos americanos, né? Lá na Área 51 dizem, né, que tem lá uma espaçonave que foi capturada, foi abatida, e eles fizeram algumas experiências com esses aqui. Esse do meio é o que nós mais conhecemos, que eles são os pleiadianos, e que aqui na Terra nós chamamos de nórdicos. Nórdicos por quê? Eles ficam na Europa, na região noroeste, ou seja, norte-oeste, fica naquela região ali. Por quê? Lá é bastante frio. Eles vêm de um planeta lá das Pleiades, que ele está mais distante do Sol do que o planeta Terra. Mas o planeta é muito parecido com o nosso. E é uma região muito fria lá. Temperaturas abaixo de 20 graus negativos. Então eles gostam do frio, eles não gostam do calor. Aí na Bahia eles iam morrer. Não tem como um nórdico vir aí para a Bahia. Não tem condições, né? E onde eles vivem? Vivem ali na Islândia, Noruega, Suíça, Suécia, Dinamarca, naqueles países mais frios que são chamados os países nórdicos. E eles são os que mais vêm para cá e os que mais nos auxiliam. E para saber, será que eles são tão evoluídos assim? É só você pegar qualquer livro de geografia, de história, e estudar um pouquinho a respeito desse povo lá de cima, né, da Noruega, Islândia, Dinamarca e tudo mais. Você vai ver que eles estão uma civilização muito mais adiantada do que a nossa. E eles ficam numa região mais protegida, porque ninguém vai incomodar eles lá. Ninguém gosta daquele frio todo, né? E esse de vermelho aqui, ele é um híbrido. O que é um híbrido? Ele é uma mistura, é uma experiência genética entre humanos e os Greys, que são esses cinzas. Então, os Greys são clones deles mesmos, e esses aqui de vermelho são os híbridos, que são uma mistura de Grey com humano. E esses híbridos, eles foram criados geneticamente com a mistura dos dois genomas, dos dois DNAs, para que leve ao planeta dos Greys a afetividade, o amor fraternal, esse amor que a gente tem aqui no nosso planeta Terra e que falta lá para eles, no planeta deles, né? Então esses são só alguns dos seres que nos visitam, mas os americanos já nos disseram que existem mais de 50 raças de seres de outros planetas que vêm nos visitar. Esses são só alguns, são os mais conhecidos. Todos os governos do mundo sabem que eles existem. Agora veja bem que aqui e ali são feitos vazamentos. Parece, a ideia que fica é de que há conhecimento guardado e de vez em quando solta-se um pouquinho desse conhecimento.
Para não chocar. Isso é o que tem feito também vários governos, que também não tem mais como segurar essas informações. O governo brasileiro fez isso, o governo peruano fez isso, o governo chileno fez isso, o governo uruguaio, espanhol, italiano, de San Marino, mexicano, tantos governos do mundo estão abrindo gradualmente para essa nova realidade, porque ela é inescapável. Essa nova realidade não tem como ser impedida de ocorrer. Ela vai vir e ela vai mudar tudo. E quem estiver mais preparado para isso vai sofrer menos o impacto da mudança. Porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos os únicos seres criados por Deus nessa vastidão do universo. Existem outros seres além de nós, né? Vamos ver o que Divaldo Franco fala a respeito disso. Ó. Geneticamente, somos seres paranormais. E nesse processo da evolução, conseguiremos desenvolver a nossa paranormalidade, não apenas para sintonizar psiquicamente com seres de outra dimensão além da Terra, como também em um mundo melhor, em que as possibilidades de comunicação sejam mais factíveis, mantermos até mesmo encontros, porque é bem provável que alguns desses seres inteligentes, procedentes de outra dimensão, estejam conosco e ainda não nos demos conta. Eu mostrei para vocês um vídeo do Gevaert e de um general brasileiro, que eles estão mostrando que essas informações eles não estão guardando mais, está sendo tudo vazado. Ou seja, não dá mais para segurar de que os extraterrestres estão entre nós. Esses irmãos cósmicos estão entre nós. Eles não conseguem segurar mais essa informação, né? Mostrei ali o Divaldo, mostrei o Chico. E quando eu falei para vocês, né, que o Chico tinha esse contato com os extraterrestres, o Saulo Gomes, ele é um repórter que fez vários livros de biografia de Chico Xavier. E era um dos repórteres que estava lá no programa Pinga Fogo, em 1971, quando ele participou na TV Tupi do programa, e que foi o que impulsionou o espiritismo. Chamaram o Chico Xavier para destruir a moral dele, chamaram para enchê-lo de perguntas perguntas capciosas, né, para conseguir tentar desmoralizá-lo, e não conseguiram. O Chico foi sensacional, né? Chico foi muito, muito bem do que ele falou. Então vamos passar aqui para frente. Eu vou mostrar para vocês agora, com relação à transição planetária, o que está acontecendo. Olha só, nós sabemos que está acontecendo a transição planetária, mas como é feito esse intercâmbio? Vamos imaginar que aqui, ó, tem o planeta Terra no meio, acima dele tem um planeta superior e abaixo um planeta primitivo. E do que acontece? Como acontece a transição planetária? Aqueles seres que não estão se adaptando mais às mudanças do planeta estão sendo levados para o mundo primitivo. E, ao mesmo tempo, está acontecendo a transição planetária no mundo superior. E esses espíritos que não se encaixam nesse mundo superior, eles vão fazer como aconteceu em Capela. Eles vão ser exilados aqui na Terra. E eles vêm para cá como seres superiores, porque eles são mais inteligentes do que nós, eles são mais elevados moralmente do que nós, apesar de não se encaixarem lá no planeta deles. Então, a transição não acontece só no planeta Terra. E mesmo no mundo primitivo, que é o mundo em que o ser humano ainda vive em caverna e não sabe falar ainda, não sabe escrever nem nada, esses que estão sendo levados da Terra para o mundo primitivo vão ajudar o planeta a passar para o mundo de provas e expiações. Por quê? Porque esses seres que aqui habitam e estão muito ligados na maldade, na perversidade, criando guerras,
roubos, corrupção, lá eles vão ser como se fossem deuses e vão levar a escrita, vão descobrir a pedra lascada, o fogo, a roda, vão criar comunidades e vão fazer o planeta evoluir. Então todo o universo evolui e não é somente o planeta Terra que está evoluindo. Toda a nossa galáxia evolui. E nós falamos ali a respeito... Então deixa eu mostrar aqui o Saulo Gomes, né? Chico tinha certeza absoluta da existência desses seres de outros planetas. Com eles mantinham absoluta convivência de respeito, de autoridade, porque acima de tudo Chico se preocupava com o que ele representava para nós na Terra, em dividir trabalho com esses seres. Então vocês viram só o que ele falou? Não dá mais, falou sobre Chico Xavier, que ele tem contato direto com esses seres. Chico Xavier já foi visitar outros planetas. Sabe-se até que ele embarcou numa dessas naves e foi levado para um sistema muito distante do sistema planetário nosso. Mas assim, isso é pouco difundido, isso é pouco divulgado, né? A nossa Federação Espírita, infelizmente, ela ainda trata isso com muito cuidado, né? Tem uma preocupação que as pessoas não compreendam bem isso. Da mesma forma que os governos também fazem, ficam escondendo tudo isso de nós, né? Então, olha só, para que haja esse intercâmbio planetário, como é que nós vamos sair daqui e vamos lá para outro planeta? Alguém sabe voar? Alguém sabe volitar? Nós sabemos, mas quando a gente desencarnar, como é que a gente vai lembrar disso? Nós precisamos de ajuda. E aí, o que esses nossos irmãos cósmicos estão fazendo conosco? Estão enviando para cá naves de intercâmbio. Essas naves vão fazer o intercâmbio planetário, fazendo a extradição desses seres que estão aqui no nosso planeta para um planeta primitivo. E como é feito esse intercâmbio? Essas são naves gigantescas, elas são do tamanho de uma cidade. Aqui em Blumenau nós temos, por exemplo, quase 300 mil habitantes aqui na minha cidade. Essas naves, elas chegam a ter uma capacidade de até 1 milhão de espíritos ao mesmo tempo, fora a tripulação dessa nave. Então são naves realmente gigantescas. Por quê? No meio dessa transição, estão sendo recolhidos muitos espíritos mesmos. Os médiuns nos dizem, Divaldo Franco nos falou isso, que o umbral grosso, sabe que tem 3 níveis de umbral, né? O grosso, o médio e o umbral leve. O grosso já foi todo limpo. Esses seres trevosos, realmente muito perversos, já foram reunidos, já estão na nave aguardando a extradição. E agora estão limpando o umbral médio e o umbral leve, ele vai continuar, porque nós vamos precisar ainda depurar o nosso espírito durante o mundo de regeneração. Então o umbral leve ainda vai servir para nós, né? E aí eles foram construídos pela Confederação Galáctica da Luz. O que é a Confederação Galáctica? O nosso planeta ele é governado por Jesus. E outros planetas habitados também têm os seus governantes. Esses governantes se reuniram para fazer uma confederação galáctica, ou seja, uma confederação dos mundos habitados na nossa galáxia. E essa confederação serve para quê? Ora, da mesma forma que nós temos aqui organizações que cuidam dos países para que haja harmonia entre os países, haja paz no mundo, como a ONU, que não está funcionando muito bem, né, na guerra da Ucrânia, nem lá naqueles países árabes, né, mas está tentando fazer o possível. Existem também organizações, que são a Confederação Galáctica da Luz, para promover a paz entre os mundos habitados, auxiliando aí nesse intercâmbio planetário, né? E o que acontece? Deixa eu tirar a minha imagem ali de cima, né? A minha imagem mais para cá, para a gente poder ver, né? A confederação é composta pelos dirigentes planetários da Via Láctea, como Jesus, né? E tem o objetivo de preservar e proteger as espécies
e também os planetas, proteger a vida, né? E assim, eu fui visitar uma dessas naves. Eu fui 5 vezes para lá. E durante essas visitas me foi mostrado todos os setores da nave. O primeiro setor que eles me mostraram, quando eu fui em desdobramento, não sei se todos vocês sabem que é desdobramento consciente, né? Quando eu estou prestes a dormir, isso já acontece quando eu escrevo todas as minhas obras, os meus filmes, os meus livros, tudo aquilo que eu escrevo eu faço em desdobramento consciente, né? Então, quando eu estou prestes a dormir, eu estou lá já estou quase sonhando, mas ainda estou escutando os barulhos do ambiente, eu estou com um pé lá e um pé aqui, eu sou paralisado no meu sono, para eu não adormecer, ficar naquele estágio, e aí eu entro em desdobramento consciente. Nesse desdobramento eu fui levado para as naves, e um dos setores que me foi apresentado foi esse setor de avaliação vibracional. Porque eu perguntei para eles assim, como é que vocês sabem quem vai ser recolhido para ser levado para outro planeta e quem pode ficar? Vocês têm uma lista negra? Alguém passou uma lista, Jesus passou uma lista dizendo, esse vai e esse fica? Como é que quem é que diz quem vai para o outro planeta? E eles responderam uma coisa que eu achei muito interessante. Sabe quem é que diz se você vai ficar ou se você vai para outro planeta? Sabe quem é que diz isso? Você mesmo. Como? Pela sua vibração. Vocês sabem que o nosso perispírito registra toda a memória espiritual, desde o momento que nós tivemos a consciência de nós mesmos, há 11 mil anos atrás, 9 mil, 10 mil anos atrás, até o momento de hoje, tudo fica registrado no nosso perispírito. Toda a memória está lá. E eles sabem quem vai e quem fica, primeiro pela coloração do nosso perispírito. O nosso perispírito emite uma luz. Essa luz é chamada de aura. Nós chamamos aqui os paranormais, né, chamam de aura. E é a luz do seu perispírito. Então, de acordo com a coloração, eles sabem se você deve ir ou deve ficar. Mas não é só esse critério. Também as manchas que você tem no seu perispírito. Cada crime grave que nós cometemos cria uma mancha escura que fica impregnada no nosso perispírito. E uma outra coisa também, além da coloração, por exemplo, cores vermelhas e puxando para um cinza e puxando quase para um preto, ou seja, quase sem coloração, esses já estão quase com o passaporte carimbado, né? Cores mais elevadas, um verde puxando para um azul, um amarelinho e um branco já mostra elevação espiritual. Então, através da nossa aura, ou seja, do nosso perispírito, eles sabem quem vai e quem fica. Não existe uma lista, não é Jesus que está separando o joio do trigo, somos nós mesmos, com as nossas atitudes, com aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz. Está registrado no nosso perispírito. Somos nós mesmos que escolhemos. Então, o primeiro setor deles é esse setor vibracional. Então, eles estão primeiro recolhendo os mais graves, aqueles com a aura preta, escura, cinza, que estão mais pesados, têm mais manchas. Esses foram os primeiros do umbral grosso. Agora estão no umbral médio nesse momento, né? Outro setor que eu achei também muito interessante, que eu perguntei, a partir do momento que você já sabe quem são os espíritos que vocês vão recolher, como é que vocês levam eles para a nave? Como que é feito esse processo? Vocês vão lá fazer um convite para eles, né? Falam, não, eles são capturados. Como assim, capturados como se fossem animais? Como se fossem animais. Falei, mas por que vocês fazem isso? Não está fora da bondade, justiça, caridade de Deus? Falaram, não. Até brincaram comigo. Falaram assim, você quer que a gente chegue lá no umbral grosso, pegue lá um assassino perverso, um serial killer, que matou várias pessoas, tem uma crueldade enorme, quer que a gente faça um convite?
ô querido irmãozinho, venha conosco até a nossa nave, nós vamos levar você para o mundo primitivo, gostaria de fazer um passeio nas estrelas, conhecer a Via Láctea? Ninguém vai querer, né? E outra, eles são moralmente baixos, né? Tem a moral muito baixa, mas eles são inteligentes. E eles usam armas, e eles sabem usar o poder da mente deles, usam o poder da mente deles contra nós. Então eles têm que sim ser capturados, mas dentro da misericórdia divina. Eles não são torturados, eles são paralisados, eles são congelados. E a partir daí são adormecidos e levados para as naves. E lá, quando eles chegam na nave, eles vão ser recepcionados, vão ter o acolhimento. Nesse acolhimento, eles vão compreender por que eles estão ali. Por que eles foram retirados da Terra? O que está acontecendo com eles? E como vai ser todo o processo dentro da nave. Lá, eles vão passar por um processo que todo ser humano passa, mas é um pouco diferente. Vocês sabem que quando a gente desencarna, toda a nossa vida vai ser passada na nossa frente. Todas as coisas boas, todas as coisas ruins desta nossa existência. Para quê? Para que a gente possa programar a próxima existência. Não é assim que funciona? Para eles é um pouco diferente. Para eles é passado somente as coisas ruins, as coisas perversas. Eles vão para uma sala, que é a sala de memorização, e tudo aquilo que eles fizeram de ruim é projetado ao redor deles, em 3D. Ou seja, a memória deles é expandida e eles sentem novamente tudo aquilo que eles fizeram de maldade. Eles vão sentir tudo isso e dá um desespero danado. Quando eu fui lá, tinha um espírito que estava numa cadeira como essa daí, e ele gritava, e as cenas ao redor dele eram horríveis, aquilo me apavorou, falei, meu Deus do céu. Aí eles mandaram eu ficar calmo, tranquilo, tudo mais, me explicaram direitinho como isso funciona. E eu perguntei, tá, mas e as coisas boas não vão ser mostradas? Eles disseram, não. Ah, mas cadê a caridade nisso? Ele falou, é que não importa mais as coisas boas que ele fez. Durante várias vidas ele fez muitas coisas ruins. Só vai ser mostrado para eles o porquê que ele está sendo levado para outro mundo. Então só vai ser mostrado as coisas ruins. Não vão ser mostradas as outras coisas. Para ele entender que ele vai para o mundo primitivo de acordo com as ações que ele mesmo realizou. Feito isso, ok, ele já está consciente do que ele vai para o outro planeta, né? Ele vai para um outro setor da nave chamado setor de extradição. Nesse setor de extradição vai ser apresentado um novo mundo para ele. Tudo assim, como se uma tecnologia como se fosse 3D. Então, ele vai entender como é que funciona a vida lá no planeta, o que ele vai ter que fazer. Ele vai receber treinamentos de caça. Como a gente vai... Por exemplo, você vai lá para a selva amazônica, você simplesmente vai ser jogado lá? Não, você vai passar por teste de sobrevivência, né? Curso de sobrevivência. Eles vão fazer a mesma coisa. Vão conhecer o planeta, vão saber como é a vida lá e qual vai ser a missão deles nesse planeta. O que eles vão precisar fazer para merecer voltar aqui para o planeta Terra. E aí, quando eles têm uma quantidade de espíritos suficientes para preencher uma nave de extradição, eles são adormecidos e colocados nessas naves. E aí eles vão para o outro planeta para uma outra nave, que é uma nave de intercâmbio, que vai estar recebendo eles lá nesse outro planeta. Deixa eu tirar um pouquinho daqui para cá, vou colocar para cá, né? Essa nave de intercâmbio, o que ela vai fazer? Vai receber esses espíritos lá naquele planeta e prepará-los para que eles possam encarnar. E o objetivo delas é organizar esse intercâmbio de espíritos entre os orbes habitados da nossa galáxia, de forma eficaz e tudo dentro da justiça, bondade e misericórdia divinas. E a partir daí, então, ele começa o processo dele de preparação da encarnação. Vou pôr mais para cá assim, ó. Eu coloquei nessa imagem ilustrativa de um homem de Neandertal para a gente entender, porque eles vão habitar corpos como esses. Então, só que antes deles encarnarem, vai ser feito um acolhimento, vai ser feito a avaliação do perispírito,
O tratamento, o perispírito deles vai ser totalmente limpo de qualquer mazela que ele tenha adquirido aqui na Terra. Ah, mas mesmo as crueldades que ele fez tudo, ele vai receber, o perispírito dele fica novinho em folha. Por quê? Porque ele vai começar de novo. É como se você tivesse lá no 9º ano do colégio e decidissem que você não aprendeu nada naqueles 9 anos, você volta para o 1º ano, você volta lá para baixo para começar tudo de novo, né? Então vai ser dado condições a eles, né? Então vai ser feito acompanhamento médico espiritual, vai ser feito estudo das novas condições genéticas e orgânicas, porque ele tem uma genética diferente, vai ter que acoplar a genética dele àquele corpo difícil, né? Vai ter o recondicionamento do perispírito aos novos corpos que ele vai receber, porque nós temos lá os laços fluídicos, né? Nós temos muitos laços fluídicos, e esses seres não têm tantos, então alguns vão ficar desligados. Então algumas funções orgânicas e mentais não vão funcionar direitinho naquele corpo, né? E de lá, passado por esse processo, ele é transferido para uma colônia espiritual no planeta, que vai ser a colônia que ele vai passar a viver quando ele desencarnar. Então ele desencarna, vai para a colônia, da colônia encarna novamente, e ele vai começar a fazer esse processo. E lá na colônia também vai ser feito um processo semelhante, né? Vai ser acolhido, vai ser dada orientações para eles, a escolha da região de nascimento no planeta. Ué, não vai ser em qualquer lugar? Não, né? Nós não temos aqui no nosso planeta lugares que estão mais evoluídos e outros menos evoluídos. Vai lá na Etiópia, vai lá na Dinamarca, vai lá na França, na Alemanha. Você vai ver que existem níveis de evolução moral e espiritual muito diferentes, né? E a mesma coisa lá no planeta deles. Vai ser feita a escolha da família que vai recebê-los, da mesma forma que é feito aqui. O pai e mãe vão ser levados lá para cima, vão conhecer esse espírito, vão aceitar e eles vão passar a nascer lá, né? Eles vão fazer várias visitas ao planeta na condição de espíritos para conhecer. Vai ser feita preparação da concepção e tudo isso, né? Acompanhamento da gestação, a mentoria, proteção e tudo mais. Para quê? Para que eles estejam realmente capacitados, o seu perispírito tenha condições de habitar ali aquele corpo. E durante a existência dele nesse planeta, ele vai receber o suporte a esses exilados. Eles não vão ficar abandonados lá. Vai ser feita a avaliação dos seus progressos alcançados, as encarnações estão sendo satisfatórias, ele está realmente aprendendo, ele está realmente evoluindo, ele está conseguindo quitar os seus débitos que ele adquiriu aqui no nosso planeta. Vai ser feita a avaliação vibracional, a vibração dele já está se elevando, né? Ele tem condições de retornar ao planeta Terra, porque tem espíritos que vão para lá porque não se encaixaram aqui, mas eles não é tão grave o caso assim, mas não dá para permanecer. Então, às vezes, 1 ou 2 encarnações são suficientes e ele pode voltar para cá. Vai ser feita a avaliação do progresso dessa nova humanidade que ele vai habitar e também a avaliação da elevação vibracional do planeta. Por quê? Esse planeta primitivo, ele vai passar de primitivo para provas e expiações, com a ajuda desses seres que estão indo para lá, que estão indo em missão. E tem muito mais coisas ainda que vão estar acontecendo. Vocês veem como isso está dentro da bondade, dentro da justiça de Deus, né? Que legal isso, né? E aí as pessoas às vezes me perguntam assim, tá, Marcelo, eles vão ter chance de retornar ao planeta Terra? Sim, eles vão ter chance. Mas a chance de retorno ao planeta Terra é mínima, quase inexistente. Por quê? Somente retornará à Terra quem quitar os débitos em 1 ou 2 encarnações naquele planeta atrasado. Por quê? E se ele quitar em 10 encarnações? Quando ele quitar em 10 encarnações, ele já elevou seu padrão vibracional, certo? Só que depois que ele passou por 10 encarnações lá, o planeta Terra já está mais distante ainda. Ele teria que ter uma elevação muito rápida e muito grande para conseguir voltar.
quase ninguém vai voltar. Alguns vão conseguir, né? Por quê? Enquanto os exilados estão no planeta primitivo resgatando seus débitos, a Terra continuará se elevando nessa sua escala vibracional. Eu sei como está tudo dentro da justiça e bondade de Deus, né? E aí, assim, gente, um alerta para todos nós, né? Última chance de nós permanecermos aqui no planeta Terra. Quem pode garantir, falar assim, eu garanto que eu vou ficar. Eu garanto que eu não vou lá para o planeta primitivo. Quem pode garantir isso? Levanta a mão. Ninguém, né, gente? Como que a gente pode garantir isso? Nessa vida nós sabemos o que fizemos de bom e de ruim, mas e nas outras? O que a gente fez? De repente cometemos crimes graves que não lembramos. E esses crimes graves nós não conseguimos resgatar. E aí nós precisaremos ir para esse planeta primitivo. Então, o que o Espiritismo nos ensina? Qual é o maior jargão, aquela frase dita várias vezes, né? Aquele jargão do Espiritismo? Fora da caridade... Fora da caridade, não há salvação. Eu só queria ver a boca de vocês mexerem. Ou seja, o Espiritismo já nos diz que a caridade é o caminho da salvação. Fazer caridade porque você não sabe o seu passado espiritual. Você não sabe o que você fez em vidas passadas. Então, é melhor você fazer caridade. A cada bem que você fizer ao ser humano, você está quitando um débito lá do teu passado. A cada vez que você ajudar um ser humano a se elevar, você está quitando um ser humano que você rebaixou, ou quem sabe até matou numa vida anterior. Então, fora da caridade não há salvação. Significa que a única forma de nós nos salvarmos é através da caridade. Eu coloquei essa imagem aqui porque eu achei ela muito interessante. Eu achei essa imagem aqui na internet, vou colocar minha imagem para cá, né? Porque é um homem trabalhando para a sua melhora. Ou seja, ele está se esculpindo. Ele está tirando as lascas de pedra que ele carrega na sua vida e se transformando num novo ser. Isso se chama reforma íntima. Ou seja, precisamos fazer a nossa reforma espiritual. E aí eu trago uma frase, né? A verdadeira ascensão espiritual, ela começa quando o coração reforma o que o orgulho construiu. Ou seja, o amor, o coração, o amor fraternal destrui esse orgulho que a gente ainda carrega na nossa alma, né? E a luz do amor apaga as sombras do nosso ego, do nosso egoísmo, né? Então, isso que a gente precisa estar fazendo aqui na nossa vida para a gente conseguir aí a nossa elevação espiritual e, quem sabe, merecer permanecer aqui no planeta Terra. Quem sabe, né? E aí, assim, ó, esse meu livro, Êxodos e a Transição Planetária, ele é um livro que eu estava falando para vocês, né? Ele foi construído de forma mediúnica e, ao mesmo tempo, anímica, porque eu fui levado para essas naves para conhecer todos os setores dela, e nesse livro eu conto detalhadamente cada um desses setores e tudo como acontece. Depois que eu fiz essas 5 visitas conscientes e outras que eu não me lembro, que provavelmente eu fui somente em espírito, eles me pediram para escrever a história, inventar uma história que seria uma ficção, para mostrar todo o processo de transição, todo o processo de intercâmbio. Então, nesse livro, Êxodos e a Transição Planetária, eu mostro todo o processo, tudo que que acontece dentro dessa nave. Esse livro é totalmente ilustrado, ó, cada capítulo tem uma imagem ilustrativa que vocês podem ver ali do ladinho, né? São imagens simbólicas. Eu não fui lá fotografar, tá, gente? Eu ainda não consigo, não tenho essa tecnologia. Mas, de acordo com aquilo que eu vi, ficou registrado na minha memória, eu usei a inteligência artificial
para tentar representar com o máximo de fidelidade aquilo que eu consegui enxergar. Vocês podem ver que ali embaixo tem ali o site, né, marcelonis.com, onde vocês podem entrar no site e lá vocês podem ver que tem uma parte ali chamada Fragmentos da História. O que é o fragmento da história? Você clicando nessas imagens, você vai poder ler uma parte de um capítulo, um trecho lá para saborear aí o capítulo. E lá vocês vão poder comprar o livro digital, o livro em PDF com todas essas ilustrações coloridas. Aí você clica lá, você compra, eu recebo o pedido aqui e o PDF é enviado para vocês lerem, fazer a leitura digital com uma senha pessoal, cada um teria uma senha. Mas eu também tenho alguns livros físicos, tá? Sobraram 30 livros só, não sobrou mais, acabou tudo. Só tem esses 30 livros. Caso vocês queiram, aí no grupo de vocês, livros físicos, combina também com a Ivana e forma pelo menos umas 10 pessoas para que eu consiga colocar isso numa transportadora. Porque ficar mandando de um livro de cada vez fica muito caro. É R$15 cada livro. Se você pegar 10 livros, dá R$150. É um valor muito alto. Caso vocês queiram aí o livro físico. Se não, compra ali o e-book, caso vocês queiram, né? E está tudo certo. Está tudo bem. Então, deixa eu voltar aqui para minha câmera. Deixa eu ver aqui. E aí, é assim, gente. Vou pegar aqui, aumentar um pouquinho mais. Ó. É que aqui eu estou transmitindo e ao mesmo tempo controlando todo o meu sistema. Então eu sou o transmissor e sou o palestrante e ainda vejo os slides, né? Mas assim, gente, o que eu estou fazendo agora aqui com vocês é um resumo do resumo. É muito condensado no espaço aí de 45, 50 minutos, passar todo esse conhecimento para vocês, são 10 anos de estudo, né? Então, isso é só para vocês terem uma base de conhecimento. Procurem lá na Gênese, no capítulo 18, está falando bastante a respeito disso. Também no Livro dos Espíritos, está falando a respeito disso também. Tem várias passagens do Livro dos Espíritos a respeito disso. Assistam Divaldo, assistam Chico Xavier. O colega ali falou a respeito do livro de Divaldo Franco, né? Eu tenho aqui comigo Transição Planetária. É um livro muito bom mesmo, mas é um livro técnico, é um pouquinho chato de se ler, porque ele não é um romance, é um livro para estudar. Então, as pessoas não gostam muito de estudar, né? Por isso que eu fiz esse livro como romance. Por quê? Romance eu gosto de ler, né? E por isso que nós vamos fazer isso como filme. E também eu vou aproveitar esse tempo, né? Esgotando, tem mais um minutinho aí, né? Fazer um convite para vocês. Eu tenho um grupo no WhatsApp que é um grupo chamado Êxodos. Esse grupo tem a finalidade de fazer com que esse projeto Êxodos vá para o mundo. Ou seja, a gente consiga imprimir mais livros, doar livros para as casas espíritas, doar para as bibliotecas também, e que eu possa fazer viagens de divulgação. Ou seja, que eu possa ir para mais cidades fazendo essa divulgação dessa mensagem espiritual para alertar as pessoas sobre a transição planetária, sobre o que está acontecendo, para que elas tenham uma chance de começar a trabalhar internamente e consigam aí, pelo menos, aí uma moratória para permanecer um pouquinho mais de tempo na Terra, para começar a sua transformação, né? Então, caso vocês queiram, fala com a Ivana, fala ali com o Fernando, para vocês entrarem lá no grupo. E aí como funciona? Você entra no grupo, faz uma contribuição de R$80, essa contribuição é para a gente mandar imprimir os livros e depois mandar para as bibliotecas, para as casas espíritas e fazer toda essa nossa divulgação. E depois, quem fizer a contribuição vai estar com o seu nome aqui, ó, nos agradecimentos. E o nome da Ivana está aqui, ó. A Ivana. Eu não sei por que o Fernando não entrou, mas a Ivana entrou e está tudo certo, né, Fernando? Então, o nome de cada um de vocês vai estar aqui perpetuamente na obra, registrado como colaboradores dessa obra.
Então é isso, pessoal, que tem para passar para vocês, né? Deixa eu ver se eu tenho mais slide, não tenho mais. É isso mesmo. Deixa eu voltar aqui para vocês. Pronto. Agora a gente pode conversar um pouquinho, se vocês quiserem, se tiverem um pouquinho mais de tempo. Estou ouvindo vocês aqui. Vou explicar um pouquinho para vocês. Deus criou a alma humana como um espírito perfeito, com dois olhos, um nariz, uma boca, dois ouvidos, duas mãos, os dedos não importam quantos dedos, dois pés e os órgãos que funcionam. Esse espírito, ele precisa receber um corpo de carne. Esse corpo de carne, ele vai ser acoplado no início da sua existência consciente em um animal. E aí, o macaco no planeta Terra era o ser que estava mais evoluído a ponto de receber a alma humana. Então, a partir do momento que o ser humano encarnou no macaco, você passou a ter dois tipos de macaco. O macaco animal, sem a alma humana, que ainda tinha um instinto, e um outro macaco que começou a olhar e falou: eu penso, eu estou raciocinando, onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui? E um ser inteligente que começou a querer se comunicar. E aí esse ser começou a se separar do macaco. E começou todo aquele processo de evolução. Viemos o homem de Neandertal, depois viemos lá para o Homo habilis, daí Homo erectus, Homo sapiens sapiens, até a gente chegar nesse momento que estamos. E a evolução, ela continua. Ele quer aparecer. E a evolução, ela vai continuar. Esse não é o nosso corpo definitivo. Nós vamos ainda continuar o processo de evolução, melhorando esse nosso corpo. E eu tenho uma notícia aqui muito agradável. O ser humano mesmo, ele não tem, o ser humano evoluído não tem cabelo. Os carecas ficaram felizes agora. Ser humano evoluído não tem cabelo. Nem o homem e nem a mulher. E nosso corpo vai ficar cada vez mais perfeito. Agora existem planetas, só completando aqui a fala dela, né? Existem planetas, por exemplo, que o animal que conseguiu superar foram os leões. Ou seja, os leões comeram todos os macacos. Não tinha macaco para o ser humano encarnar. E aí foram escolhidos os leões. E a partir daí começou a alma humana. E os leões passaram a andar de duas patas e o perispírito humano começou a transformar o corpo do leão, mantendo algumas características felinas, mas já como humanoide, com dois braços, duas pernas, desenvolveram mãos, dedos, desenvolveram a fala, a inteligência e tudo mais. Em outros planetas não foi nem o leão, nem o macaco, foram os répteis. Então eles passaram a habitar os répteis e começaram todo o processo evolutivo lá naquele planeta. E existe um planeta que quem conseguiu evoluir foi o louva-a-Deus, porque só os insetos conseguiram realmente viver naquele planeta. Então o ser humano foi para esse animal e começou todo um processo evolutivo até chegar nesse grau de inteligência que nós temos. Então o que importa não é o animal aonde nós encarnamos, mas o espírito humano em processo evolutivo. Nós não somos esse corpinho que nós temos. Nós somos espíritos, nós somos luz. Somos uma centelha divina. Então, o corpo é só um instrumento para a gente, não importa o corpo que a gente tenha. Por isso que nós somos tão diferentes uns dos outros, né? Então, o corpo em cada planeta vai ser aquele que atingiu o maior grau de evolução. Tá bom? Existe uma antropóloga
e paleontóloga chamada Anne Trambicu Malissé, que ela falou justamente a respeito disso, só que de forma científica. Há 45 milhões de anos atrás, era só macaco, e era um macaco mesmo, que anda bípede, né? Mas eles queriam já que a alma humana fosse colocada nesse animal. Então, o que eles começaram a fazer? Há 45 milhões de anos atrás, foi feita uma alteração genética nesse animal, e aí ele deu um salto evolutivo num curto espaço de tempo, e ele saiu daquela linhagem. Continuou aquela linhagem de macaco, mas saiu uma nova espécie. Essa espécie ficou mais alguns milhões de anos, até que, quando ela atingiu o máximo da sua, vamos dizer assim, perfeição daquela espécie, também vieram esses nossos irmãos celestes, fizeram mais uma mudança genética ali de DNA, e ele deu mais um salto para outra espécie. E assim ele foi vindo até o homem de Neandertal, que estava muito próximo do homem. A partir daí, ele pôde receber a alma humana e aí se desligar do homem de Neandertal, que se extinguiu completamente, e aí passou a ser só o homem. Então ele foi preparado geneticamente. E essa cientista, ela descobriu isso como? Ela pegou o crânio humano e virou de cabeça para baixo. E começou a analisar o cérebro olhando de cima para baixo. Ou seja, de baixo aqui para cima, né? E ela percebeu o seguinte: em cada salto evolutivo, nós temos um osso chamado esfenoide. O esfenoide, ele parece assim uma borboleta, e ele fica na base do nosso crânio, lá atrás da garganta. E esse esfenoide, ele tem a função de dar suporte ao nosso cérebro. Quando começou esse processo evolutivo, o esfenoide era reto. Ou seja, todo o corpo, toda a cabeça do macaco era para frente. A partir do momento que começou a haver essa mudança, o esfenoide foi tendo inclinações. Nessa inclinação, ele ganhou mais massa encefálica, ganhou mais inteligência. Passado mais um tempo, mais uma inclinação. Passado mais um tempo, mais uma inclinação. E aí o nosso cérebro foi ganhando essa massa encefálica e nós conseguimos adquirir mais inteligência. E sabe o que é interessante? Os cientistas começaram a pesquisar, através de um pedido da Anne Trambicu Malissé, para radiografias dos crânios das crianças nos dentistas e nos hospitais. E eles descobriram que algumas crianças já estão nascendo com uma inclinação do esfenoide diferente da nossa, com uma inclinação maior do osso esfenoide. Ou seja, nós já estamos dando mais um salto macroevolutivo. Então, essa preparação orgânica também é necessária, porque não adianta nós evoluirmos em espírito e continuar esse corpinho cheio de doenças, cheio de problemas. Então, nós precisamos também a melhoria do nosso corpo. E como vai acontecer isso? Com a inclinação desse osso esfenoide, que dá maior capacidade para o nosso cérebro, mais massa cinzenta. Então, os seres do futuro, eles terão uma cabeça um pouco maior do que a nossa cabeça hoje. E tem crianças nascendo. E nós sabemos, dentro do Espiritismo, que são as crianças cristal, que são essas crianças que estão vindo das estrelas para cá, para nos mostrar o caminho da nova era. Exatamente. O que aconteceu? O que é o elo perdido? Nós sabemos, através desse estudo paleontólogo, que em cada uma dessas mudanças de eras, que passamos do Homo habilis para o Homo, não sei, eu não lembro o nome dessas evoluções, né? Mas cada uma delas, nós temos o elo de ligação. Nós conseguimos identificar qual era a raça e como ela fez essa transição. Então nós conseguimos conectar todas essas. A única que nós não conseguimos conectar é a primeira encarnação humana. Ou seja, aquele primeiro elo onde nós tomamos consciência. Isso eles não conseguem achar esse elo, porque esse elo não é daqui. Porque não foi o macaco que se tornou inteligente. Ele não se tornou inteligente.
foi a alma humana que veio habitar. Então, esse elo está fora do nosso planeta. Ou seja, o nosso DNA foi trazido para cá e implantado nesses animais, e nasceu uma raça totalmente nova. E eles não conseguem achar esse elo perdido, esse elo de ligação. Por quê? Porque não é desse planeta. Qual é o verdadeiro? Como se reconhece o verdadeiro espírita? Você lembra o que ele respondeu? Ele não falou, reconhece-se um bom espírita por ele ser perfeito. Não. Reconhece um bom espírita pelo esforço que ele faz para vencer as suas más inclinações. E eu faço esforço danado para vencer as más inclinações. O tempo todo sendo puxado de um lado para o outro para tentar me derrubar. Eu estou fazendo apometria agora, vou falar uma coisa particular para vocês. Eu estou fazendo apometria, que é desobsessão, porque chegou um momento que eu não estava mais suportando a carga de obsessão em cima de mim. Eram mais de 20 espíritos tentando impedir esse trabalho que eu faço, de escrever os livros, de fazer filmes, de dar palestras. Só na primeira sessão mediúnica de apometria foram tirados 7 espíritos. 7. E eles conseguiram achar de onde eles estavam vindo, de uma caverna do subterrâneo. Foram lá na caverna e pegaram o chefe deles, que mandou eles virem atrás de mim. Sabe quem era o chefe? Um reptiliano, um draconiano. Lembra aquele que eu mostrei para vocês, draconiano? Um draconiano era o chefe deles. Porque os draconianos, eles estão tentando dominar o planeta Terra. Eles querem que a gente jogue bomba um no outro, se destrua, que destruindo os humanos, eles vêm e tomam o nosso planeta de volta. Porque eles se consideram os verdadeiros terráqueos, porque eles estavam aqui antes de nós. Nós somos os capelinos, somos os pleiadianos, somos os orianos, somos de fora. E eles são os verdadeiros terráqueos, e eles querem tomar a Terra. E aí, o que eles fazem? Eles têm um processo de reencarne compulsório, e eles conseguem reencarnar nesses caras que estão promovendo guerras, conflitos, assassinatos e tudo mais. Ou então influenciando diretamente psicologicamente, ou fazendo acordos com eles. Ó, eu te dou poder, eu te dou riqueza, mas você vai fazer aquilo que eu estou te mandando fazer. Então essa é a situação do planeta. Está acontecendo uma verdadeira guerra do lado de lá, da espiritualidade, uma verdadeira guerra. Você sabe por que eu estou sendo muito atacados pelos dragões? Dragões são os dracons, né? Dracons vem do latim, que significa dragões. Por quê? Esse aqui é o livro 1. Aqui eu só dou uma abordagenzinha rápida sobre os draconianos, que são reptilianos, né? Os reptilianos, para vocês entenderem, reptilianos são parecidos com répteis, mas você tem várias raças dentro dos reptilianos, e uma delas são os draconianos, são os dragões, que são os piores de todos. Eles são muito inteligentes, mas não tem bondade nenhuma no coração deles, né? Só que o livro 2, que eu começo a escrever agora, na verdade eu já tenho todo o resumo dele, eu falo justamente sobre o ataque dos draconianos, dessas associações que eles estão fazendo com poderosos, desses reencarnes compulsórios que eles estão conseguindo fazer usando uma tecnologia avançada, e em tudo que eles estão tentando fazer para destruir a raça humana no planeta, aproveitando esse momento que nós estamos bem fracos. Então, no livro 2, eles não querem que isso aconteça de jeito nenhum. Então, eu estou fazendo apometria para aliviar esse meu peso nas minhas costas, para que eu possa conseguir escrever essa obra. Eu queria só falar uma coisa, uma coisa que eu considero importante. Meu mentor está falando para eu falar isso para vocês. Esses trabalhos que nós nos determinamos a fazer, ele tem um preço muito grande. Nós temos que ter abnegação. Abnegação e, assim, deixar as coisas da matéria. Quando eu fiz o filme O Anjo, por exemplo, quando eu comecei a fazer o filme O Anjo,
me foi dito que, pelos espíritos das trevas, para eu parar com isso, ou eles iam destruir a minha vida. E a espiritualidade sabe que não tem jeito, eu continuo, eu sigo em frente. Eu falei, eu vou continuar e eu vou pagar o preço. Eu paguei o preço. A família que eu tinha naquela época foi destruída. Separação, perseguição. A minha empresa faliu naquela época porque eu me dediquei integralmente ao filme, larguei minha empresa de lado. Eu fui perseguido, não fui humilhado porque eu não me deixo humilhar, mas eu fui boicotado até mesmo pela nossa Federação Espírita para que as pessoas não assistissem o filme O Anjo. Eu acabei entrando em depressão, fiquei 3 meses em depressão, me afastei do espiritismo. Não, me afastei das casas espíritas, mas não do espiritismo. Até que meu mentor falou, isso não é do espiritismo, são pessoas. E eu voltei ao trabalho. Voltei ao trabalho, fiz mais 4 filmes, criei um grupo de arte, e nesse grupo de arte fizemos mais 4 filmes, curta-metragens. Quando eu comecei esse trabalho, espíritos se manifestaram na mediúnica e falaram a mesma coisa. Para com isso, senão nós vamos te destruir. Nós vamos te atacar. E aí eu não paro. E eles fizeram isso. Eles destruíram o nosso grupo. Vocês já viram o livro Exilados da Capela? Eles fizeram isso. Se infiltraram no grupo, destruíram o grupo e me atacaram de todas as formas que eles puderam atacar. Beleza, eu sigo em frente. Quando eu comecei essa obra aqui, foi em setembro do ano passado, que eu tinha o resumo todo da série, que eu comecei isso, a minha esposa, a minha ex-esposa, porque ela se tornou ex, numa casa espírita, médium, trabalhadora da casa espírita, numa sessão mediúnica, ela recebeu um espírito das trevas, eu acredito que era um draconiano, que através dela falou, manda ele parar com isso, senão nós vamos destruí-lo, vamos acabar com ele. Ele quem? Eu. Então, eu sei que o preço que eu pago é muito grande. Um dia eu sei que eu vou pagar com a própria vida, porque eu não sei até quando eu vou conseguir me defender desses ataques. Como eu falei, eu estou sob ataque pesado das trevas, tentando impedir que eu continue com esse trabalho. Mas a espiritualidade conta comigo por quê? Porque eu sou melhor? Eu não sou o melhor, estou longe de ser o melhor. Mas eu sou aquele que eu falo, conta comigo e eu sigo em frente. Eu sou determinado. E eu comecei, eu vou até o fim e eu pago o preço que for, mas eu vou realizar. E eles contam comigo para isso, né? Eu aceito o preço que eu tenho que pagar. Seguindo o exemplo de Jesus. Quando Jesus veio para cá, vocês acham que ele não sabia que ele ia ser crucificado, que ele ia ser atacado? Ele sabia. Ele não sabia que ele ia ser traído? Sabia, mas mesmo assim ele continuou. Então, o que eu quero dizer para vocês é, se você quer entrar num trabalho de divulgação do espiritismo, se prepara, porque você vai ser apedrejado, você vai ser perseguido, vão tentar te destruir de todo jeito. E o que eu posso dizer? Seguir em frente. Meu objetivo é cumprir a missão que eu vim fazer neste planeta. Cumprir com a minha missão. Eu quero voltar da onde eu vim. Não sei se eu vou conseguir. Mas se eu não conseguir voltar, que pelo menos eu fique numa terra renovada. Que eu não vá para um planeta primitivo. Então eu estou fazendo a minha parte. Então, para fazer esse trabalho, você tem que ter consciência que você vai pagar um preço alto. Então, quem quiser, esteja preparado para isso. Eu estou.